Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim. Vamos continuar a leitura do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém. E ele não esqueceu mesmo. E a gente parou no capítulo 2. E a gente vai começar com a Purchá. E ela fala: e assim, seu caminho é não ficar apegado ao mundo. Está tudo certo em viver sua vida. Você simplesmente acredita cada vez menos na realidade dela conforme continua a fazer a escolha pela santidade, mantendo a realidade da totalidade no fundo da sua mente enquanto trata das suas funções no mundo. A experiência da realidade do falso mundo é gradualmente desfeita, e conforme é desfeita, é naturalmente substituída pela experiência de sua verdadeira natureza, que é a eterna. E o Arten: estamos felizes com você, irmão. Não hesite em nos chamar em sua mente quando se sentir desafiado, e vamos falar com você. Também vamos vê-lo novamente quando chegar o momento certo. E o Gary: sou grato a vocês dois, e muito obrigada pela viagem. E a Purchá: o prazer é nosso. Você logo vai fazer outra. Aprecie a ilusão de Miami. Nota: Arten e Purchá desapareceram de forma simultânea e instantaneamente, como sempre. Mais tarde naquela semana, viajei para Miami para dar um workshop na Unity, na Igreja da Bahia. A maioria da congregação e dos participantes do workshop falava espanhol e eu ia ter um intérprete apenas para a segunda parte. Há dois tipos de traduções verbais, consecutivas e simultânea. A consecutiva é onde você fala uma sentença ou duas e depois se interrompe para o tradutor repetir o que acabou de dizer. Essa é a forma habitual, se não houver equipamento disponível para uma tradução simultânea. Em uma tradução consecutiva, enquanto você fica parado e esperando pelo tradutor, tem que se lembrar do que acabou de dizer e continuar dali. Não é tão divertido quanto simplesmente se perder no Espírito Santo. Com uma tradução simultânea, o tradutor fala em um microfone que não é audível para o grupo todo, mas a tradução vai para os fones de ouvido daqueles que escolheram ouvi-la. Nesse tipo de tradução, o tradutor tenta acompanhar você. A maioria dos oradores acha esse tipo de palestra muito mais fácil, porque não tem que alterar seu estilo. Eles podem ser eles mesmos, mas, no geral, vão um pouco mais devagar que o usual e tentam ajudar o tradutor. Afinal, são necessárias mais palavras para dizer algo em espanhol, italiano, francês e em muitas outras línguas do que em inglês. Eu ia ter uma tradução simultânea em Miami. O nome do meu tradutor era Jesus. Pronuncia-se Jesus. Jesus era um homem esperto e gentil. Ele fez um grande trabalho traduzindo o que eu falava e o workshop correu muito bem. Depois tive tradutores para uma tradução simultânea no México, com um resultado parecido. Meu primeiro livro tinha sido lançado em espanhol e os tradutores do workshop me disseram que a tradução estava muito boa. Isso me deixou feliz porque eu sabia que um curso em milagres estava se espalhando mais rápido em espanhol do que em qualquer outra língua. Depois do workshop, Jesus se ofereceu para me levar por um tour pela cidade. Para mim, Miami era South Beach e o horizonte da cidade que eu algumas vezes via na TV. Mas Jesus estava para mudar essa falsa impressão. Diversos participantes do workshop decidiram ir juntos. Nós acompanhávamos Jesus conforme ele explicava as diferentes vistas que estávamos observando e ocasionalmente brincávamos que estávamos seguindo Jesus. Logo antes de ir a Miami, um político americano preconceituoso tinha visitado a cidade e disse que era como um país do terceiro mundo. A partir do que estava vendo agora, aquela observação só poderia ter vindo como resultado de racismo. Na verdade, eu depois veria uma pesquisa que tinha avaliado Miami como a cidade mais limpa da América. Se você quiser ver um país do terceiro mundo na América, seria melhor ir aos aeroportos LaGuardia ou Kennedy em Nova York. Tenho certeza de que muitos que visitam os Estados Unidos pela primeira vez ficam chocados com o que vem. Digo isso por causa da condição dos ultrapassados aeroportos. Miami, por outro lado, pareceu maravilhosa. Jesus tinha uma ótima voz e falava sua língua de forma linda. O espanhol soava para mim quase como música. Era muito mais pitoresco e interessante do que o inglês. Nunca tive muito talento para línguas. Simplesmente não é um dos meus dons nessa vida. Mas gostei demais de ouvir Jesus falando com seus amigos em espanhol. Ele então dizia a mesma coisa para mim em inglês, para que eu soubesse o que estava vendo durante seu generoso tour.
Jesus nos levou através da cidade e passou por algumas praias e ilhas que eu já tinha visto. Também estivemos em lugares que eu nunca tinha visto. Passamos por lindas vizinhanças como Coral Gables e Coconut Grove. As palmeiras, os cursos de água ocasionais, as paisagens bem cuidadas e as casas adoráveis tornavam as áreas muito atraentes. Depois fomos a Little Havana. Visitamos uma charutaria cubana, onde se dizia que poderíamos encontrar charutos cubanos legais nos fundos. Também paramos em um conhecido restaurante cubano e Jesus me ofereceu uma bebida chamada mojito. Era doce, mas não demorei muito para descobrir que era muito forte. Felizmente, eu era esperto o suficiente para me lembrar de que daria uma outra palestra no dia seguinte e decidi não tomar mais um. Achei a simpatia e o calor dos meus novos amigos espanhóis muito gratificantes. E eu sabia que visitar Miami outra vez não seria nada ruim. Além disso, tinha feito uma grande amizade com um homem chamado Jenny Bogart e sua esposa. Ellen, que vivia a apenas 40 minutos ao norte de lá, em Boca Raton, perto do Forte Lauderdale. Jenny tinha até me pedido para gravar um podcast com ele. Para mostrar o quanto eu sou tecnicamente avançado, eu nem mesmo sabia o que era um podcast. Finalmente, em outubro do ano passado, lançamos o podcast de Gary Renard com Jenny como meu co-anfitrião e produtor. Fiquei surpreso com o número de pessoas ao redor do mundo que respondeu favoravelmente, e logo estávamos entre os 10 mais na categoria espiritual do iTunes. Jenny e eu tínhamos vidas semelhantes, éramos da mesma idade e fomos guitarristas profissionais durante 20 anos. Nós dois entendíamos um curso em milagres, principalmente por causa dos meus professores e do desaparecimento. E pensávamos da mesma forma sobre muitos assuntos. Eu agora podia ver que a área do Forte Lauderdale teria muitos atrativos para mim no futuro, especialmente quando estivesse na temporada, como Frank Sinatra costumava dizer no Hotel Fontainebleau. E então, aquilo me atingiu em cheio. Eu me lembrei do que o mais de uma vez. Para que serve isso? Um curso em milagres geralmente não se focaliza em perdoar as coisas boas. Não é aí que sua culpa inconsciente reside e vem à tona. O curso se focaliza especialmente naqueles momentos em que você sente raiva ou até aborrecimento. De fato, ele ensina que qualquer coisa que seja um sentimento desconfortável é o mesmo que qualquer outro sentimento desconfortável, não importando quanto pareça ser grande ou pequeno, porque não é paz. Olha só, tem um quadradinho aqui que é importante. Um sentimento desconfortável é o mesmo que qualquer outro sentimento desconfortável. Vou fazer uma pausa aqui só para vocês entenderem. É porque dentro do curso não há ordem de dificuldades em milagres. Ou seja, se não é amor, é o ego. E qualquer coisa que seja ego, não importa se é raiva, desconforto, ódio, angústia, tudo está no ego. Então vamos continuar. Então não é paz, né? A beleza que eu via no mundo e sabia ser subjetiva não me privava da paz. Assim, entendi que não era um problema. Eu sabia que Jota nunca iria querer que eu me sentisse culpado. E o curso não parece muito preocupado em perdoar lindos pôres do sol ou obras de arte, o que o curso em si mesmo certamente é. Então decidi me lembrar com mais frequência de que a beleza que estava vendo fora de mim era simplesmente simbólica da beleza e abundância que estavam do lado de dentro. Ela não era real. Então, não havia razão para me sentir culpado por apreciá-la. De fato, era possível que ela servisse para me fazer entender que não sou culpado, especialmente se eu estivesse partindo de um estado de amor enquanto apreciava as coisas. Em relação às coisas desse mundo, que obviamente não eram bonitas, elas iriam me manter mais do que ocupado aplicando perdão. Na semana seguinte, Karen e eu fomos ao Havaí. Eu iria dar 2 workshops, um na lindíssima ilha de Kauai e o outro na semana seguinte na linda Oahu, conhecida como local de encontro. Também iríamos aproveitar a oportunidade para transformar a maior parte das nossas 2 semanas lá em férias. Essas férias, no entanto, acabaram se transformando em tudo, menos repousantes. Eu vou parar por aqui, porque ele tem coisas para contar que são importantes, e a gente continua em cenas dos próximos capítulos.
É isso aí, gente. Até a próxima. E bora pensar nisso. A gente pode estar aqui no mundo. A gente não precisa se sentir culpado. Se você vai viajar, vai fazer alguma coisa que você gosta, tem alguma coisa que você gosta, não se sinta culpado. A igreja já fez isso bastante por você. Lembra? É mais fácil passar um camelo por um buraco de agulha, alguma coisa assim, né? Do que um rico ir para o céu e tantas outras coisas. Isso é o que a igreja sempre fez. Você se sente culpado. E você não é culpado. Aproveite o que você tem. Mas faça o teu melhor aqui no mundo enquanto você estiver aqui. Lembre de se divertir, de amar, de fazer tudo com amor. E toda vez que você tiver a oportunidade de fazer algo pelo próximo, faça também. E sabe por quê? Você não está fazendo pelo próximo. O próximo é você. Dar e receber é a mesma coisa. Então, se torna muito mais fácil. É isso aí. Um beijo no coração de todos.